tema da mensagem de hoje é fake news. E o texto base desta pregação se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 23, que diz assim: Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Eu quero dizer para você, não acredite, meu irmão, em tudo aquilo que você ouve por aí. Nós vamos falar nesse dia, nesse culto, sobre esta questão, essa fake news que tem se espalhado tanto através de redes sociais, principalmente do WhatsApp. Então você percebe que as pessoas elas não têm o mínimo de critério ao compartilhar em grupos, ao compartilhar para as pessoas mensagens que muitas vezes são duvidosas, vídeos ou áudios que a gente não sabe a procedência, não sabe a raiz, não sabe de onde iniciou, de onde começou, não sabe quem é a pessoa que está falando, que está aparecendo em algum vídeo. E às vezes normalmente vem com mensagens alarmistas. Note que o próprio Jesus disse que nos últimos dias, lá no Evangelho de Mateus 24, ele fala que nos últimos dias alguns iriam dizer que Jesus iria aparecer, que ele estaria em determinados lugares. Mas o que Jesus nos recomendou, meus irmãos? Ele disse o seguinte: não acreditem. Ah, mas como assim eu não vou acreditar? Foi um profeta que falou, foi um pastor que falou, foi alguém que é muito conhecido, eu recebi uma mensagem de alguém que eu confio, então eu não posso deixar de acreditar, porque se eu não acreditar eu vou ser incrédulo. Não, meu irmão, você vai ser incrédulo se você deixar de acreditar na palavra de Deus, se você deixar de acreditar no Espírito Santo que habita em você. Agora, depositar a sua fé em homens que criam mensagens, áudios ou vídeos, sendo que você nem conhece esses homens, isso aí eu acho que tem alguma coisa errada e nós vamos ver durante essa pregação. Eu queria até lembrar que alguns dias atrás, semanas atrás, no mês passado, nós estamos agora no mês de maio, né? Hoje é dia 10 de maio, mas no final de abril, no mês passado, em vários grupos que eu participava, eu recebi um vídeo onde aparecia o áudio de um pastor e uma pastora, um profeta e uma profetisa, uma coisa assim. Pessoas que se denominavam como homens de Deus, mulher de Deus, e estavam dizendo que no dia 8 de maio, sexta-feira que passou agora, iriam iniciar 3 dias de escuridão, onde as pessoas não poderiam abrir as portas nem as janelas, tinham que fechar as cortinas, tinham que ungir com óleo. Inclusive um dos supostos pastores disse, não pode ser qualquer óleo, tem que ser óleo refinado. E aí muitas pessoas começaram a ficar com muito medo disso, né? Recebendo essa notícia. E a minha pergunta é, essa notícia era verdadeira? Ou era uma notícia falsa? Porque fake news nada mais é do que isso. O significado de fake news é notícia falsa. Então news é notícia, fake é falso. Então nós podemos também traduzir por boatos. Fake news nada mais é do que boatos. Notícias que são mentirosas, falsas, que normalmente têm o objetivo de enganar as pessoas que recebem essas notícias. Então, meu irmão, eu percebo que os cristãos eles têm uma facilidade de duvidar daquilo que já está escrito, daquilo que já está claro na palavra de Deus, e tem uma facilidade para acreditar em cada abobrinha que sai por aí. Mesmo antes de existir o WhatsApp, quando começou a surgir as correntes de e-mail, né? Só existia e-mail. A única forma de você mandar mensagem para as pessoas antes era através de e-mail. E aí muitas pessoas começavam a compartilhar e repassar mensagens de e-mail que traziam normalmente algum pânico, algum medo sobre alguma desgraça que iria acontecer, sobre qualquer informação duvidosa e mentirosa. E normalmente nas correntes sempre vinha uma ameaça, né? Falava assim, olha, se você não compartilhar, as coisas vão começar a dar errado para você. Se você compartilhar, tudo vai dar certo para você. Aí a pessoa ficava com aquela dúvida, falava, será que eu compartilho, será que eu não compartilho? Mas não custa nada compartilhar, né? Porque vai que seja verdade, vai que é verdade.
Então acho que é melhor eu compartilhar, porque se eu não compartilhar e for verdade, eu posso ser prejudicado, eu posso ser amaldiçoado, pode acontecer coisas ruins na minha vida, na minha casa, na minha família. E assim as correntes ganhavam, arrastavam aí as multidões, pessoas eram enganadas, eram alarmadas, entravam em pânico por causa de notícias falsas. Tem se falado muito sobre fake news também no meio político. A gente sabe que existe essa grande briga entre direita e esquerda. E eu vou dizer para você, meu irmão, eu já vi fake news em ambos os lados. Tanto na direita, tanto na esquerda. As pessoas parecem que elas não confiam que a verdade é o suficiente para elas prevalecerem. Elas têm que se munir de mentiras, notícias falsas para tentar ganhar e manipular o povo. Só que Jesus ele deixou bem claro que mesmo em relação à fé, mesmo em relação ao seu retorno, a segunda vinda dele, muitos iriam dizer que ele já tinha voltado, muitos iriam dizer que ele estava em alguns lugares, mas a mensagem foi a mesma: não acredite. E olha, eu quero, como eu falei, lembrando desse dia 8 de maio que passou, alguém viu escuridão? Alguém viu algum demônio entrar na sua casa na sexta-feira que passou? Todo mundo saiu para trabalhar, todo mundo saiu para ir na padaria e nada aconteceu, meu irmão. E é interessante que quando eu recebi essa mensagem no mês passado, eu fui pesquisar. É o mínimo que a gente tem que fazer quando a gente recebe uma notícia. Primeira coisa que a gente tem que fazer, se não veio de Deus claramente, se não está na palavra de Deus claramente, é de alguém que eu não conheço, a primeira coisa que a gente tem que fazer é duvidar. Duvidar. Aí, a segunda coisa que nós temos que fazer é pesquisar, investigar. Vamos ver se isso realmente é verdade. Hoje existem sites que já pesquisam, investigam a fundo notícias falsas. Tem o boatos.com e tem tantos outros, Farsas, é um outro site que eles trabalham investigando notícias falsas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é joga no Google, verifica se essa mensagem que você recebeu já não tinham mandado alguns anos atrás e descobriram que era uma notícia falsa. E foi isso que eu fiz. Quando eu vi esse áudio, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar e descobri que realmente não era a primeira vez que tinham colocado mensagens com esse mesmo tema, dizendo que ia ter 3 dias de escuridão, desde 2014. Aliás, até antes, 2011, 2012, 2014, mandaram vídeos, áudios com a mesma mensagem, dizendo que haveria 3 dias de escuridão. Passou o tempo e nada aconteceu. Mas até que chegasse o tempo, muitas pessoas ficaram apavoradas por causa de uma notícia falsa. Acreditaram na mentira, acreditaram na notícia falsa e esqueceram de se apegar e acreditar na verdade que está na palavra de Deus. Então o próprio Jesus disse, não acreditem. Se alguém falar, Jesus está voltando, lembre-se, Jesus mostrou os sinais que iriam anteceder a sua vinda, o seu retorno para nos buscar. Se esses sinais não acontecerem todos, não adianta falar, mas já aconteceu o terremoto. Meu irmão, a Bíblia fala que tem que aparecer o anticristo primeiro. Se o anticristo ainda não apareceu, então alguém pode falar e tentar te provar, rodopiar e falar em línguas, falar, Jesus me mostrou que... E aliás, quantos eu já não vi? Quantos vídeos eu não vi de pessoas que deram datas da volta de Jesus? E o próprio Jesus disse que nem o Filho sabia, nem os anjos, ninguém sabe, a não ser o Pai, o dia que ele vai voltar. Mas aí aparece um suposto profeta dando a data e as pessoas ficam morrendo de medo, esquecendo das palavras do próprio Senhor Jesus. Então, meu irmão, o que Deus ele deseja de cada um de nós é que a gente tenha um mínimo de critério, um mínimo de investigação e pesquisa. Se você não consegue fazer isso, procure alguém que faça isso. Se você tiver dificuldades, me procure, me manda uma mensagem no privado, individualmente, fora dos grupos, e fala assim, eu não sei se isso é verdade, pesquisa, eu vou ter o prazer de pesquisar para você, meu irmão, para evitar que o medo e o pânico venham se alastrar desnecessariamente, né? Então isso pode acontecer tanto na religião, na fé, pode acontecer na política, e isso aconteceu inclusive no passado, aconteceu 2 ou 3 vezes, de pessoas por maldade, ou às vezes apenas por brincadeira, ou porque talvez não gostavam de determinadas pessoas e queriam prejudicar as pessoas, pegaram a foto de um casal e colocaram no Facebook com a seguinte mensagem: esta é a foto
do casal de sequestradores de crianças e começaram a espalhar. O primeiro que lança, né, essa mensagem, pode ser que as pessoas duvidam e manda para 10 pessoas, um exemplo. Pode ser que 9 vai duvidar, uma vai acreditar. Isso eu estou dando uma suposição, sendo que na verdade, na realidade acontece o contrário, né? Às vezes é 8 ou 9 que acredita, um que duvida. Às vezes todos acreditam, sem pesquisar, sem investigar, sem saber se aquilo é realmente daquele jeito. E aí começaram a espalhar essa mensagem, essa foto começou a circular nas redes sociais, percorreu o Brasil inteiro, vários estados do Brasil, começaram a compartilhar, as pessoas começaram a receber a foto com essa frase e começaram a compartilhar dizendo que era um casal de sequestradores. E isso era mentira. Alguém pegou a foto deles, isso é uma coisa muito fácil, você entra no perfil de alguém no Facebook, pega a foto. Alguém pegou a foto, colocou essa frase e era mentira. Esse casal não conseguia nem sair mais na rua, começaram a ser ameaçados de morte, porque eles foram vistos como sequestradores de crianças. Perderam seus empregos, perderam a sua reputação, perderam a sua dignidade, perderam a sua paz e a sua liberdade de andar. Perderam o direito de ir e vir por causa de uma fake news, uma notícia falsa. E muitas vezes nós que somos crentes, que devemos nos apegar apenas à palavra de Deus e jamais confiar cegamente em homem nenhum, muitas vezes nós mesmos acabamos repassando, distribuindo fake news sem saber, sem perceber. Tudo porque talvez não queríamos gastar o tempo necessário para pesquisar, fazer uma investigação, nem que seja mínima, né? Então um casal foi acusado injustamente de ser sequestradores de crianças, sendo que eles não eram pessoas honestas, trabalhadoras. Então olha o perigo da fake news, tem pessoas que morrem por causa de notícia falsa. Alguém acusa o outro, fala, fulano ele estuprou alguém, e aí depois descobre que não tinha estuprado ninguém. Então, a própria polícia, meu irmão, a justiça do nosso país, ela não condena ninguém sem antes investigar, sem antes fazer uma perícia, sem antes fazer uma análise, sem antes observar os fatos. Então nós não podemos ser diferentes. Nós que somos cristãos, não podemos sair acreditando em tudo aquilo que nós ouvimos. Não podemos sair acreditando e muito menos repassando vídeos, áudios, mensagens duvidosas, onde nós não sabemos a procedência, não sabemos quem são essas pessoas, né? Olha o que diz lá também em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Meu irmão, nem todo que diz que é profeta é realmente profeta do Senhor. Desde o Antigo Testamento já existia uma infinidade de falsos profetas. No tempo de Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas maiores, profetas menores da Bíblia, eles estavam cercados de profetas mentirosos, profetas falsos. E olha que João, lá na sua primeira carta de João, ele nos dá uma dica, ele nos dá uma orientação, inspirado pelo Senhor. Ele diz, não creiam em qualquer espírito. Todo mundo vai dizer que tem o Espírito de Deus, tem o Espírito Santo, mas não acreditem que todos realmente têm. Examinem os espíritos para ver se eles realmente procedem de Deus. Examine, é o mínimo que você tem que fazer. Você não pode sair acreditando, um homem falou, assim diz o Senhor. Então é Deus que está falando comigo. Como você vai saber se é Deus mesmo? Como você vai saber? Sendo que o próprio Deus ele permite uma infinidade de falsos profetas se espalharem por aí. Falsos profetas que entregam falsas profecias, falsas mensagens, que pregam heresias, profetizam coisas que Deus não mandou eles falar. Então examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha o que diz lá em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Diz assim, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós,
como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Você percebeu mais uma dica agora do apóstolo Paulo? Falando sobre a vinda do Senhor. Ele disse que vocês não podem, nós não podemos. Claro que ele estava falando para a igreja de Tessalônica. Mas se esse texto chegou até nós, isso serve para toda a igreja que está espalhada pelo mundo inteiro. Ele disse, em relação ao retorno de Jesus, o nosso reencontro com ele, não se abalem, não fiquem em pânico, não fiquem desesperados, mesmo que seja uma profecia, uma palavra ou uma carta. Então posso dizer para você, pode ser uma pregação, pode ser uma profecia que alguém entregou para você, pode ser uma mensagem. Ele estava falando de carta porque era o recurso que tinha naquela época. Hoje nós temos o correio eletrônico, que é o e-mail, nós temos o WhatsApp, Facebook, todas as redes sociais como meio de nos comunicarmos com as pessoas, de enviarmos mensagens, escrevemos mensagens e podemos enviar por um maior número de pessoas possíveis, né? Mas não importa se é por profecia, por palavra, por carta, por WhatsApp, não se abale, nem fique alarmado, desesperado. Mesmo que seja uma carta, ele diz, mesmo que supostamente seja uma carta vinda de nós, olha, se ele falou isso, meu irmão, nós podemos concluir que desde aquela época algumas pessoas tentavam se passar pelo apóstolo Paulo. De repente assinavam, aqui é o apóstolo Paulo que está escrevendo, mas não era o apóstolo Paulo. Estavam usando o nome dele para espalhar falsas notícias, para pregar mentiras. Então ele falou assim, olha, alguém que supostamente escreva alguma carta ou entrega alguma profecia, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor tivesse chegado, não deixe que ninguém os engane de modo nenhum, diz o versículo 3, de 2 Tessalonicenses, versículo 2. Que ninguém te engane dizendo que o dia já chegou, porque antes do dia chegar, antes do retorno de Jesus, tem que acontecer a apostasia. E o homem do pecado, o filho da perdição, será revelado. Meu irmão, esse homem ainda não foi revelado, pelo menos que eu saiba, abertamente e claramente. O anticristo ainda não se manifestou. Pode ser que ele tenha nascido, pode ser que ele já esteja no mundo, mas ainda não se manifestou. Não existe um líder mundial que consiga ter o controle sobre todo o planeta. Ainda não existe isso. Alguém que implantou a paz mundial, que resolveu todos os conflitos que existem na Terra. Ainda não apareceu esse homem. Então, se esse homem não apareceu ainda, o homem do pecado não apareceu, alguém pode se levantar e dizer assim, Jesus já está voltando, vai voltar a tal data. Ou qualquer outra notícia falsa, que nem essa notícia que nós falamos aí dos 3 dias de escuridão, não estava falando do dia do retorno do Senhor, mas era algo que não tinha critério, não tinha base bíblica. Então nós não podemos acreditar, meu irmão, nós temos que ter um mínimo de critério. Não podemos ser ingênuos como crianças e sair acreditando em tudo aquilo que falam, né? Olha o que diz Ezequiel, capítulo 22, versículo 28. Ezequiel 22, 28 diz assim, seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. Meu irmão, isso é antigo. Olha, desde a época de Ezequiel, muito antes de Cristo nascer, pelo menos em carne, né? Cristo não tinha nascido ainda, e já existia falsos profetas enganando com visões falsas, adivinhações mentirosas, e usando até o nome do Senhor, dizendo assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não tinha falado nada. Então, se já existia isso desde aquela época, você vê isso se repetir no Novo Testamento, por que você vai acreditar em toda a profecia que você recebe? Por que você vai acreditar em todo o áudio de WhatsApp que você recebe, em todo o vídeo que você recebe? Você recebe e fala, eu tenho que avisar todo mundo, eu tenho que ajudar. Eu sei que a sua intenção muitas vezes é boa, mas muitas vezes você pode estar trazendo um pânico desnecessário para a igreja e para outras pessoas que vão receber essas mensagens. E depois, quando descobre que é uma mentira, você pode passar uma vergonha. Então não faça isso, meu irmão, não repasse, não compartilhe. A maioria das correntes e das profecias falsas, a maioria fala assim, compartilhe com o maior número de pessoas. Meu irmão, Deus não precisa de WhatsApp para se comunicar com o mundo. Ele não precisa das redes sociais para se comunicar com o mundo. Se ele tiver alguma coisa para falar para a igreja, fique tranquilo, meu irmão, que ele não depende do WhatsApp. O WhatsApp existe há pouco tempo. E ele sempre que necessário, ele se revelava ao seu povo.
E hoje ele já se revelou através da sua palavra. Tudo que tem na palavra é o suficiente para a igreja andar no caminho do Senhor, com proteção, com segurança. É o suficiente. Por que a gente tem que ficar correndo atrás de outras profecias? Se Deus quiser falar através de profecia, eu creio em profecia. Eu até fiz uma pregação alguns anos atrás, falando sobre 4 critérios para usar nas profecias, né? Pois eu posso até postar essa pregação também no YouTube. Mas eu já falei isso muitas vezes, para aqueles que já me acompanham, aqueles que me seguem. Então, meus irmãos, não podemos aceitar qualquer profecia como vindo do Senhor sem antes passar pela régua da palavra de Deus, sem antes passar pelo crivo, pelo critério, pelo exame, pela análise. Não podemos, porque senão nós seremos pessoas facilmente levadas por qualquer vento de doutrina. Olha o que diz em 1 Coríntios 29, capítulo 14, versículo 29. 1 Coríntios 14, 29, o apóstolo Paulo diz assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então ele está falando, olha, se for para entregar a profecia, que não haja uma bagunça, que fale 2 ou 3. E os demais, o que a igreja tem que fazer? Julgar cuidadosamente o que foi dito. Ah, mas é um homem de Deus, já entregou tantas profecias que se cumpriram. Sim, mas é um ser humano sujeito a falhas, a erros. Não deixou de ser pecador. E por ser pecador, ele pode, qualquer profeta, mesmo que seja aqueles profetas sérios que entregaram profecias sérias, ele pode se equivocar. Ele pode pensar que foi Deus que falou e na verdade era coisa do seu próprio coração. Então o que a igreja tem que fazer? Não sou eu que estou dizendo. Julgue cuidadosamente aquilo que foi dito. Julgar é examinar. Não é sair condenando as pessoas. Não é sair falando, não, você é um falso profeta. Não, é examinar, analisar. Claro que a Bíblia fala não julgueis. É um texto que as pessoas adoram citar, né? O não julgueis não era esse tipo de julgamento que Paulo está falando. A gente não pode julgar pela aparência ninguém. Fulano tem cara de ser bandido. Não posso julgar. Esse é um julgamento errado. Nós não podemos fazer julgamentos hipócritas. Por exemplo, a gente rouba e aí começa a apontar para o outro, você fala, ele é um ladrão, ele rouba, sendo que você também rouba. Então, é um julgamento hipócrita. Então, você tem que julgar pela reta justiça. O próprio Jesus disse isso nos evangelhos. E o apóstolo Paulo falou que nós devemos julgar as profecias dos profetas. Julgar tudo aquilo que está sendo dito. Olha o que diz também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Em algumas traduções diz, examinai tudo e retém o que é bom. Um texto muito conhecido. Então o que você tem que fazer com toda a mensagem que você recebe? Examina. Examina. Espera um tempo. Analisa, observa, investiga e fica com aquilo que é bom. Se você perceber que está de acordo com a palavra de Deus, que tem uma coerência, que tem algum tipo de lógica na fé genuína, então, meu irmão, fique com aquilo que é bom. Mas não saia absorvendo e comendo tudo aquilo que você recebe, bebendo tudo aquilo que você recebe, antes de passar pela análise. Mesma coisa de alguém te oferecer um copo de suco e você começa a ver que está uma cor meio estranha, parece que colocaram algum comprimidinho ali no suco, você vai tomar sem nem saber o que é aquele comprimido que colocaram lá no seu suco? E se for uma boa noite Cinderela? Você toma sem perguntar, sem investigar, sem analisar? Então nós temos que ser criteriosos. Não podemos sair acreditando cegamente em tudo aquilo que nos é proposto. O último texto que nós vamos ler é Atos 17, versículo 11, que diz, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, os cristãos de Bereia, quando ouviram Paulo pregar, eles não eram como os cristãos da cidade de Tessalônica. Na cidade de Tessalônica, pelo que Paulo dá a entender nesse texto, o povo ouvia a mensagem de Paulo e acreditava em tudo que ele falava. Se ele falasse alguma besteira, alguma mentira, alguma abobrinha, o povo ia acreditar. Mas os bereanos, aqueles que moravam na cidade de Bereia, eles não eram assim. Tudo aquilo que Paulo pregava, mesmo o próprio apóstolo Paulo, não era qualquer Zé Mané, qualquer Zé Ninguém, não.
Era o apóstolo Paulo. Mesmo o apóstolo Paulo pregando, e muitas vezes ele fazia sinais e maravilhas, milagres, o povo de Bereia, eles examinavam tudo nas escrituras para saber se o que Paulo estava pregando estava de acordo com as escrituras sagradas. Meu irmão, tudo aquilo que você ouvir de pregação, se for algo muito diferente e duvidoso, vai investigar na palavra de Deus. Pesquisa. Mas não saia acreditando cegamente, porque pastor, pregador, profeta, missionário é o que mais tem aí no mundo. Em cada esquina, em cada... Sabe, tem tantos canais no YouTube, tantas igrejas, em cada esquina tem mais igreja do que agência bancária. Então tá cheio de pregador, mas você tem que analisar se aquilo que está sendo pregado tem coerência com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Fazendo isso, meu irmão, você estará livre das fake news. Siga o exemplo do Senhor. O exemplo do próprio Senhor Jesus no texto base. Olha, mesmo que alguém disser, ó, Cristo está ali, vamos lá. Tem até aquele Henrique Cristo, né? Que se declarava a encarnação de Jesus Cristo, enfim. E muita gente acreditou, muita gente seguiu no início. E tantos outros que estão espalhados pelo mundo que se declaram como Messias. Irmão, não acredite, é fake news, isso é notícia falsa, isso é um boato, isso é uma mentira. Não acredite, muito menos compartilhe. Jamais compartilhe uma mensagem de coisas sérias, de coisas que vão trazer medo e pânico nas pessoas, sem antes examinar, analisar, passar por um mínimo de um critério, um crivo. Amém, meus irmãos? Então o próprio Jesus disse em Mateus 24, 23, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ele está ali, não acreditem. Seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa criteriosa, que a sua fé seja genuína na palavra de Deus, no Espírito Santo que habita em você, mas não em homem que você nem conhece. Não acredite em áudios, não acredite em vídeos de pessoas que você nem conhece. Passe tudo pelo crivo da palavra de Deus. Amém? Eu vou orar por você nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Quantos, Senhor, já não foram enganados por fake news, por notícias falsas, por falsas profecias? Quantos já não foram, Senhor, frustrados? Até abandonaram a fé, talvez, porque acreditaram em alguma profecia, em alguma mensagem, em alguma pregação, e depois descobriu que foi enganado. Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria à tua igreja, dá sabedoria a todos aqueles que estão nos assistindo agora, Senhor. Que possamos ser criteriosos, que possamos ter fé simples na tua palavra, mas jamais depositar cegamente a nossa fé em homem nenhum. Como diz a tua palavra, maldita é o homem que confia no homem, que depositou a sua confiança no homem mortal, no homem falho. Então, Senhor, a nossa confiança tem que estar em Ti. É isso que eu oro em nome de Jesus. Eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos. Que em nome de Jesus o Senhor nos livre, Senhor. Nos livre das fake news, das notícias falsas. E nos capacita a ir ao encontro da notícia verdadeira, da boa notícia que é o Evangelho. A boa notícia de que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É com essa notícia verdadeira que nós queremos acreditar e compartilhar, Senhor, seja nas redes sociais, aonde for, em todos os meios de comunicação, queremos espalhar as notícias verdadeiras do Evangelho, que Jesus ama a humanidade, que Jesus convoca todos ao arrependimento, porque Ele quer que todos os homens se salvem. Esta é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana. Saiba que nós agora temos que, mais do que nunca, ficar na quarentena. Devemos nos cuidar, nos preservar. Se você puder ficar em casa, fique em casa, não saia de casa. Se você realmente tiver necessidade de sair, saia, mas saia protegido. Use máscara, use luva se necessário, lave bem as mãos com água, sabão, higienize com álcool em gel, se proteja, faça a sua parte que Deus vai fazer a parte dele. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.